Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Vamos meditar o Evangelho? Hoje, o Evangelho se encontra em João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem celebrávamos o Domingo do Bom Pastor. E hoje, segunda-feira, continuamos no mesmo capítulo, no capítulo 10 de São João, agora sim, partindo do início, do versículo 1 desse capítulo 10. E o Evangelho de hoje é até o versículo 10. João 10, do 1 ao 10. É um capítulo que fala, que apresenta Jesus como o bom pastor e nós como suas ovelhas. E é muito interessante essa característica de pastor e de ovelhas, porque nos faz refletir de um modo especial sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Jesus. Claro, Jesus sendo o bom pastor, ele mesmo vai dizer, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E isso ele fez. Nos amou, se entregou por nós na cruz, morreu para nos salvar. O Evangelho de hoje termina dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi essa vida que o Senhor veio nos dar. Não somente uma vida em abundância socialmente, materialmente, não, muito mais do que isso. Porque Jesus veio para nos dar acesso à vida eterna. A vida eterna. Então, quando Jesus fala de vida e vida em abundância, é claro que tem a ver com a nossa vida aqui neste mundo, mas vai para além dessa vida neste mundo. É uma vida plena. Então, diz respeito também à vida eterna, à vida em plenitude em Deus. Em Deus. Porém, meu povo, o Evangelho também fala das ovelhas, né? Assim como apresenta Jesus como bom pastor e também como a porta, né? Depois ele vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. É interessante isso, porque isso nos faz lembrar até mesmo aquele texto da primeira leitura de ontem, dos Atos dos Apóstolos, quando o próprio Pedro, no seu discurso, vai dizer que não existe outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. São Pedro diz que Jesus é o único Salvador. O único. Não existe outro.
nós não encontraremos outro Salvador, outra pessoa que possa nos salvar, a não ser Jesus. Por isso, e aqui no Evangelho, Jesus se apresenta como sendo também a porta. O que significa a porta? A porta é aquilo que nos dá acesso. Eu tenho acesso tanto para entrar como para sair. Mas Ele é a porta que nos dá acesso a essa vida plena, que nos dá acesso à salvação. Ele é a nossa salvação. É Ele que nos dá esta vida em plenitude, a vida eterna. São João no seu Evangelho já disse tantas vezes, nós já ouvimos aqui, quem crê no Filho possui a vida eterna. Porém, meu povo, uma última coisa que eu queria ressaltar no Evangelho é quando o Evangelho fala desse relacionamento entre pastor e as ovelhas, né? E diz assim, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Veja, as ovelhas escutam a sua voz. É outro detalhe muito importante, porque as ovelhas escutam, as ovelhas ouvem a sua voz. E mais na frente vai dizer assim, que o bom pastor caminha à sua frente, caminha à frente das ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Será que nós temos reconhecido a voz do bom pastor? Será que de fato temos reconhecido a voz de Deus nas nossas vidas? Porque quem conhece verdadeiramente a voz do bom pastor, o segue. É o que o Evangelho está dizendo aqui. O bom pastor caminha à sua frente. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Então, conhecer a voz do Senhor para poder segui-lo, para poder ir atrás do Senhor, para poder ir atrás dele. E aqui, meu povo, quando diz que ele caminha à nossa frente, quantas vezes nós queremos ir na frente de Jesus? Quantas vezes nós queremos ir à frente dele? O que isso significa, Padre? Ir à frente dele. Quantas vezes nós não permitimos que ele seja o nosso pastor? Quantas vezes nós não permitimos que ele conduza a nossa vida? É isso? E à frente dele significa isso. E à frente dele significa isso. Eu não permito que ele conduza a minha vida. E esse seria um grande erro da nossa parte. Porque assim nós não teríamos e não teremos a vida em abundância que ele veio nos trazer. Portanto, que hoje peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, dai-me a graça de saber te escutar, saber ouvir a tua voz, reconhecer a tua voz, para que verdadeiramente eu possa te seguir. Atrás de ti, Senhor. O Senhor vai à minha frente, porque o Senhor é o bom pastor, aquele que me conduz. Que o Senhor conduza a sua vida, que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.